Ano Bíblico. A Bíblia de Gênesis a Apocalipse em um ano. Edição Almeida, revista e atualizada. Êxodo, capítulos 28 a 30. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. As vestes sacerdotais. Falarás também a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada, que está sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra de ouro e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete, gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel. Engastadas ao redor de ouro as farás, e porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro. Obra de fieira as farás, e as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro e estofo azul e púrpura e carmesim e linho fino retorcido o farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. A 4ª ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme o nome dos filhos de Israel, 12, segundo os seus nomes. Serão esculpidas como sinetes, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral, farás correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterá as 2 correntes de ouro nas 2 argolas, nas extremidades do peitoral. As 2 pontes das correntes prenderás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. E ligarão o peitoral com as suas argolas às argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração,
quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofo azul e púrpura e carmesim e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. Santidade ao Senhor. Atá-las-ás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas, e cintos, e tiaras. Fá-los-ás para glória e ornamento. E com isso vestirás Arão, teu irmão, bem como os seus filhos, e os ungirá, e consagrarás, e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando se achegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua posteridade depois dele. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é o que lhes falarás, para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos, e bolos asmos, amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhes-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça. Assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão, e os vestirás de túnicas, e os cingirás com o cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da terra da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois tomarás do sangue do novilho e os porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-los-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e os excrementos, queimá-los-ás fora do arraial. É sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços, e, lavadas as entranhas e as pernas, pô-las-ás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar.
é holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles e a coxa direita, porque é carneiro da consagração, e também um pão, um bolo de pão azeitado e uma obreia do cesto dos pães asmos que estão diante do Senhor. Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e, movendo-o de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser a porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos. É a sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirás o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da consagração para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da congregação, e comerão das coisas com que for feita a expiação, para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até pela manhã, queimarás o que restar. Não se comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que te hei ordenado. Por 7 dias os consagrarás. Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecador, e o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o consagrarás, e o altar será santíssimo. Tudo o que o tocar será santo. Ofertas contínuas. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 rim de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de 1 rim de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor seu Deus. O altar do incenso. Farás também o altar para queimares nele o incenso,
De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado e 2 de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes e ao redor dos chifres. E lhes farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levantar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem ofertas de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Santíssimo é ao Senhor. O pagamento do resgate. Disse mais o Senhor a Moisés: quando fizerdes recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio quando o contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor para fazerdes expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e os dará ao serviço da tenda da congregação, e será para memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. A bacia de bronze. Disse mais o Senhor a Moisés: farás também uma bacia de bronze com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. O óleo da santa unção. Disse mais o Senhor a Moisés: tu, pois, toma das mais excelentes especiarias. De mirra fluída, 500 ciclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos, e de cálamo aromático, 250 ciclos, e de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 rim. Disto fará o óleo sagrado para a unção, o perfume composto, segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. O incenso sagrado. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque,
ônica e gálbano. Estes aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. O áudio que você ouviu faz parte de um projeto missionário destinado a pessoas cegas e não alfabetizadas, sendo proibida a venda e comercialização do mesmo.